Olá, boa noite a todos. Boa noite, Carlão. Boa noite. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem, obrigado por aceitar o nosso convite, né, para a live de hoje. Eu vou começar com a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição de hoje é 177, Riqueza para o Céu. Uhum. Ajuntai tesouros no céu. Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 20. Quem se aflige indebitavelmente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo, dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Amealhamos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil que a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltante que houveres instalado em ti mesmo. Bem clara a leitura, né? Isso. Quais são os verdadeiros valores para a vida futura, né? Então, isso mesmo. Fica na decisão de cada um, no uso do livre-arbítrio de cada um, né? Isso mesmo, com certeza. Carlão, a você e a todos que nos acompanham, eu vou convidar agora para a gente fazer a nossa prece de abertura. E a todos aqueles que nos acompanham, se quiserem agora, neste momento, elevar o nome de um familiar, de um amigo, né, um conhecido, ou o pedido de alguém, uma pessoa próxima que está em dificuldades nesse momento, seja ela na saúde física, ou em qualquer situação que se encontre neste momento, que a gente aproveite essa corrente de pensamento positivo, né, para que essas preces possam chegar até a espiritualidade, ao nosso Criador. E se for do merecimento de cada um desses, né, que eles possam ser amparados e atendidos neste momento. Então, que a gente possa elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, estar em paz conosco, cada um consigo mesmo, buscando na sua intimidade a sabedoria e o esclarecimento, e postar diante do nosso Criador, e temos a humildade de pedir que neste momento que nos reunimos em seu nome,
para mais uma live do Gaeb. Que o Senhor possa nos atender, nos amparar e nos acolher neste momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso de infinita misericórdia, neste momento, Pai, em que nos reunimos em nossos lares para mais um aprendizado, no estudo que será ministrado daqui a pouco, pedimos a Ti, Pai, neste momento, que o Senhor possa estar acolhendo a todos estes nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento. Estejam eles nos leitos hospitalares ou em seus próprios lares, ou até mesmo, Pai, à margem da sociedade. Que eles possam receber neste momento a visita dos médicos espirituais, que possam levar consigo o lenitivo, o medicamento necessário para trazer de volta, Pai, o equilíbrio do corpo físico e espiritual, para que cada um deles possam dar continuidade na sua caminhada, buscando amealhar os tesouros que realmente são necessários no mundo superior. Que o Senhor possa, Pai, estar adentrando a cada lar representado agora neste momento, durante esta live, e possa estar levando a paz, a tranquilidade, a saúde, o amor a todos esses que nos acompanham. E aqueles também, por força maior, não puderam estar conosco nesta noite, nesta live, que eles também possam ser beneficiados. Que nós sejamos os espalhadores dessa doutrina maravilhosa e esclarecedora, que nos mostra o caminho e a necessidade de mudança e de nos tornarmos pessoas melhores. Pedimos também, neste momento, todo auxílio ao nosso irmão Carlão, que de pronto atendimento nos atendeu nesta noite, para trazer para nós essas informações e que nós, Pai, saibamos extrair toda a essência desse estudo, desses ensinamentos da noite de hoje, e que eles consigam promover mudanças em nossas vidas. Sendo assim, Pai, agradecemos a Ti, a toda a espiritualidade amiga, ao nosso mentor espiritual, pela possibilidade de estarmos aqui, mais uma vez, para estarmos levando o Espiritismo a todos estes lares. Sendo assim, pedimos a vossa permissão neste momento para iniciarmos o estudo dessa noite. Graças a Deus, que assim seja. Amém. Ô, Valmir, deixa eu só fazer vê como é que aparece aí? Alô? Oi, Valmir. pode falar. Tá aparecendo alguma coisa do... Não, para mim não. Só eu mesmo? Só você. Então tá bom. Então vamos continuar assim, tá bom? Tá, daqui a pouquinho eu retorno no final. Isso, tudo bem então, tá bom. Fica à vontade. Tá bom, muito obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pela oportunidade que a casa está nos oferecendo de falarmos mais um pouquinho sobre essa maravilhosa doutrina espírita. Na noite de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema Buscando a Felicidade. E por isso, nós pegamos um trechinho daquela música maravilhosa do Almir Sater e do Renato Teixeira, da letra Tocando em Frente, que diz que cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Na voz desses poetas, realmente cada um de nós temos a nossa história. E nós sabemos, nós espíritas, reconhecemos muito bem, claramente isso, porque a nossa história não começou no nosso nascimento, ela começou bem lá atrás, através desses processos milenares que temos das reencarnações. Então, cada um de nós estamos carregando o nosso ontem, mas também estamos carregando a nossa vontade de sermos melhores amanhã. Então, o nosso hoje é o nosso momento mais importante. É onde nós estamos
colocando todas as nossas fichas, é onde nós estamos nos esforçando para sermos as criaturas que nós queremos ser. Então, quando esses poetas dizem, né, carrega cada um em si, carrega o dom de ser feliz, essa é uma grande realidade, meus irmãos. Todos nós temos em nós a busca e a capacidade de sermos felizes. Nós pegamos também do livro Inspiração, de Emmanuel, a lição número 3, onde nós buscamos o assunto, né? Buscando a felicidade. É a lição número 3 do livro Inspiração, de Emmanuel. E ele diz assim: a felicidade que pode realmente não existir na Terra, enquanto a Terra padecer a dolorosa influenciação de um só gemido de sofrimento, pode existir na alma humana quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. Repitamos só essas 3 últimas linhas para a gente poder entender muito claramente a mensagem de Emmanuel. Quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. Então, meus irmãos, nós fugimos aí completamente de toda a possibilidade do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E nós achamos que podemos ser felizes só por nós mesmos, só com algumas poucas pessoas. Essas pessoas estão completamente enganadas, né? Emmanuel continua dizendo assim: o primeiro passo, porém, para a aquisição de semelhante riqueza, ou seja, a felicidade, que é essa riqueza, é o nosso entendimento das leis que nos regem, para que o egoísmo e a ambição não nos assaltem a vida. E ele encerra dizendo: a felicidade pura e simples é aquela que sabe retirar da vida os seus dons preciosos sem qualquer insulto ao direito ou às necessidades dos semelhantes. Felicidade é como qualquer recurso que só adquire valor quando em circulação, em benefício de todos. Porque somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica para ser nossa alegria e nossa luz, aqui e além, hoje e sempre. Então, nesses parágrafos, meus irmãos, nós observamos a preocupação de Emmanuel nos trazendo as orientações que precisamos. A hora que nós conseguimos entender que a felicidade pura e simples é quando nós conseguimos dividir os nossos dons, esses nossos valores pessoais, é quando nós conseguimos colocar à disposição das outras criaturas os talentos que Deus nos oferece, o trabalho que nós podemos realizar, como é que nós podemos fazer em benefício daquelas pessoas que estão na nossa vizinhança. São aqueles irmãos que estão próximos de nós e que muitas vezes nós não damos o devido valor a cada um deles. Felicidade é como qualquer recurso que só adquire valor quando em circulação em benefício de todos. Então, a felicidade, meus irmãos, ela tem que ser trabalhada. E a felicidade, ela tem que ser dividida. Ninguém pode ser feliz sozinho. Ninguém pode sentir sozinho. E ela se multiplica, porque quando nós temos um pouco de alegria, nós fazemos as outras pessoas que estão à nossa volta alegres. E a alegria é o primeiro passo para nós adquirirmos a tal sonhada felicidade. No livro Hora Certa, é um livrinho maravilhoso também de Emmanuel, que diz assim: se procuras felicidade na terra, não ouvides, ou seja, não esqueça o mundo de ti mesmo. Começa por admitir que és um espírito imortal, usufruindo transitoriamente um corpo perecível, mas com a obrigação de tratá-lo convenientemente. Olha que interessante quando
a gente observa essas preocupações de Emmanuel para conosco. Quem procura felicidade na Terra não pode esquecer que nós temos um mundo. O nosso mundo, pessoal, o nosso mundo, essa nossa bolha. Muitas vezes nós vivemos em benefício da nossa família, algumas vezes nós vivemos para o nosso trabalho, algumas vezes nós vivemos para as coisas que estão mais próximas de nós. Algumas vezes até nós já tivemos a oportunidade de conhecer companheiros que viviam para o centro espírita, de manhã, de tarde, de noite, onde nós procurássemos, né? Eles estavam sempre lá na casa espírita e tal. Então, ou seja, esse mundo em volta de nós, mas Emmanuel está nos chamando a atenção para outra coisa, que é a felicidade. Nessas criaturas que nós conseguimos identificar a afeição do trabalho, o desejo de trabalhar, a vontade de trabalhar em benefício do próximo. Claro que isso traz felicidade. Claro que isso dá uma imensa alegria aos seus corações. E claro que isso os faz melhores nessa visão que nós temos das outras criaturas. Emmanuel, quando nos fala também, né, que somos um espírito imortal. É interessante, meus irmãos, porque grande parte de nós ainda não conseguimos entender essa questão, a ponto de acharmos que o nosso corpo, que é perecível, vai durar eternamente. É por isso que temos tantas e tantas pessoas que padecem uma vida inteira, sofrendo, angustiado, problemático, com as coisas que ele está querendo juntar para o futuro. Então, são criaturas, meus irmãos, que muitas vezes maltratam o seu próprio corpo, porque são muitas e muitas horas trabalhando, são muitos turnos, são muitas horas extras, são muitos serões, trabalhando em benefício de si próprio, se esquecendo que esse corpo perecível que nós trazemos, ele precisa ser tratado. Porque, como o Chico Xavier costumava dizer, né, eu tenho que tratar bem o meu burrinho. O nosso corpo é o nosso burrinho, porque ele transporta nós espíritos, né, nós seres imortais que estamos num corpo perecível. Nosso corpo não vai durar muito. Ainda há pouco falava aqui com o Cleverson e com o nosso companheiro Valmir, que o nosso grande problema é que a gente vai envelhecendo, né? A cada dia que passa, mais um dia que vai sendo somado à nossa idade. Mais um ano, mais 10 anos, e o tempo vai passando. Então, nós vamos nos tornando cada vez mais velhos. Aqueles que têm a felicidade de se tornarem idosos, olha que maravilha que é. O acúmulo de conhecimento, de experiência, mas também de, algumas vezes, de agonias, algumas vezes de infelicidades. Mas nós podemos afirmar que, retirando tudo aquilo que não presta, vai ficar sempre muita coisa boa quando nós partirmos dessa terra, levando para o mundo espiritual essas novas experiências, essa nova situação, diferente de quando nós aqui chegamos. No Livro dos Espíritos, meus irmãos, a gente aprende acerca da escolha das provas. A partir da pergunta 268, nós vamos encontrar lá, nós vamos encontrar acerca da escolha das provas. Nós podemos afirmar que ninguém escolheu nascer para ser infeliz. Ah, mas alguém pode ter escolhido uma vida de muitas dores, muitas provações, muitas decepções, muitos problemas, doença no corpo físico, mas isso é para ser feliz. Ou seja, o indivíduo pensa que, passando por essas situações, no final das contas, ele será uma criatura feliz. Ou seja, então, ninguém
por maiores e por mais graves e por mais difíceis que sejam, obrigado, que sejam as nossas provações, as nossas privações e as nossas expiações. Ninguém nasceu para ser infeliz. Então, a nossa luta, meus irmãos, é para dar tudo dar certo. Todos queremos dar certo. Todos nós. Há poucos dias atrás, nós tivemos esse solavanco na nossa sociedade. Então, milhares de pessoas torcendo e outras milhares sofrendo angustiantemente por causa de um rapaz, ainda jovem, né? E que estava enfrentando a polícia lá no centro-oeste brasileiro. Uma luta insana. 270 policiais contra uma única criatura. Uma das coisas que, nas lives que eu produzi nesse período, eu pedia que as pessoas orassem pela mãe dessa criatura. Calcule bem, a mãe que coloca o nome de um filho de Lázaro, um nome bendito, um nome de um ser quase que angelical, porque foi tratado com Jesus com todo amor, passou por uma série de situações, desencarna, na realidade ele tem uma morte aparente, e Jesus se dá o trabalho de fazê-lo voltar à vida. Essa mãe, provavelmente, quando colocou o nome desse rapaz de Lázaro, ela provavelmente deve ter pensado nisso. Então, os nossos pais querem que nós, como filhos, vamos dar certo. Nós, pais, queremos que os nossos filhos deem certo. Todos nós queremos isso. Agora, Deus também quer que nós vamos dar certo aqui na Terra. Porque faz parte do nosso crescimento espiritual. Na condição de simples ignorantes que nós fomos criados, conforme lá na pergunta 115, até chegarmos na condição de espíritos puros, conforme está na pergunta 170, e aí nós não teremos mais necessidade de reencarnação. Até lá, meus irmãos, nesse trecho, nessa caminhada, nessa subida, há muita luta mesmo para o nosso crescimento. Muitas vezes nós vamos passar por uma série de situações dolorosas que fazem parte desse nosso crescimento. Ou seja, se nós não galgarmos esses degraus, não nos esfolarmos nesses degraus, os nossos joelhos desconjuntados, os nossos pés sangrando, nós não chegaremos lá. Então, o objetivo da vida é o desenvolvimento rumo ao reino angelical. Todos nós chegaremos lá. Então, meus irmãos, para nós sabermos qual o melhor caminho, nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. Então, onde queremos chegar? O quando? Não interessa muito, não. Porque o próprio Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Então, alguns de nós vamos mais rápido, vamos subir essa ladeira mais rapidamente. Outros vão caminhando mais devagar. Outros provavelmente vão escorregar, vão ter que voltar, vão ter que retornar ao ponto de partida para recomeçar a sua longa caminhada, a sua longa jornada. Por isso, as nossas privações são tão necessárias para o nosso crescimento, para sermos espíritos felizes um dia. As nossas provações vão nos dar o aval para chegarmos na condição e recebermos a certificação de espírito feliz. E as nossas expiações são os remédios amargos que nós escolhemos. Por que nós escolhemos? Porque temos necessidade de por causa da nossa responsabilidade. A doutrina espírita, meus irmãos, não fala em castigo.
ela fala em responsabilidade. Então, cada vez que nós cometemos um ato indigno diante da lei de Deus, que está escrita na nossa consciência, cada vez que nós fazemos isso, nós automaticamente incluímos aí uma responsabilidade. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que resgatar isso. Não tem jeito. Por isso, meus irmãos, que nós temos uma dificuldade muito grande para ser feliz, né? E nós precisamos reconhecer de que nada volta ao estado inicial. Nada volta. Porque se nós pudéssemos pensar assim, seria até uma maravilha, né? Mas nada volta ao estado inicial. Então, assim, temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. O que foi dito, não é? O que foi escrito. Aquilo, as escolhas que nós fizemos. Tudo isso aí, meus irmãos, nos leva a um preço a pagar. Mais cedo ou mais tarde, nós seremos chamados à conta. A responsabilidade vai nos dizer o quanto nós devemos. Então, o que nós dissemos, o que nós escrevemos, as escolhas que nós fizemos, tudo isso, meus irmãos, será colocado um dia na mesa e os nossos amigos espirituais, nossos mentores espirituais, aqueles que trabalham pelo nosso progresso, vão perguntar o seguinte: como é que você quer pagar essa dívida? Então, alguns de nós podemos até escolher, vamos fazer uma brincadeira aqui, mas bastante séria, mas podemos escolher pagar com um carnê, né, de longo prazo. Mas também podemos escolher resgatar as nossas dívidas de uma só tacada, de uma só pancada. Podemos. Mas a melhor escolha que nós podemos fazer nesse caso, meus irmãos, é fazermos o bem. Né? Só o amor constrói. Só o amor pode fazer com que aquele mal que nós carregamos, essas correntes pesadas que nos prendem a um passado delituoso, só o amor é que pode romper com essas amarras. Então, depende muito de nós. Né? Todos nós espíritas gostamos muito de uma frase que é dita, que é colocada como de autoria do Chico Xavier. É aquela assim que diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Né? Muita gente utiliza essa frase. Eu já vi dezenas de palestrantes utilizando e colocam como autoria o nosso querido Chico Xavier. Vamos primeiro falar um pouquinho dessa frase. Realmente é isso, né? Nós não podemos voltar lá atrás. Nenhum de nós pode voltar atrás. Esse minuto que passou agora, nós não podemos mais consertar. O que fizemos errado há um minuto atrás, não tem como mais consertar aquele minuto. O que nós podemos fazer é, daqui para frente, modificar a nossa conduta, modificar os nossos afazeres, modificar tudo, para nós possamos ter um novo fim. Mas, então, fazendo esse parênteses, eu quero lembrar que a autoria desse texto, né, que é muito divulgado como sendo do Chico Xavier, alguns lugares a gente encontra também como ela é do Bob Marley, ou então como o Hamed, num dos seus livros, ele fala, né, do Francisco do Espírito Santo, né, por meio do Hamed, ele diz que essa frase seria do Francisco do Espírito Santo. Na verdade, ela pertence ao escritor James Sherman, e isso aí está no livro Rejeição, um livro de 1982, tá bom? Então, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, essa frase é de James Sherman, do livro Rejeição, de 1982, ok? Vamos continuar aqui nossa dificuldade para ser feliz, né? É isso que nós estamos falando.
Então, meus irmãos, uma das dificuldades que nós encontramos é o arrependimento. Tem pessoas que dizem, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu tenho pena dessas pessoas que dizem assim, eu não tenho arrependimento nenhum. Por quê? Embora o arrependimento não altera nada do passado, não altera uma única vírgula do passado, meus irmãos, ele é muito importante. Ele é muito importante por quê? Porque ele é o primeiro degrau daqueles momentos que nós vamos passar depois, onde nós vamos ter a oportunidade de passar por um processo de expiação. Resgatamos a nossa dívida, aí Deus nos permite um processo de reparação. Arrependimento, expiação e reparação. Então, esse tríplice, essa triple ação que nós precisamos fazer, é que realmente vai fazer com que haja uma mudança nas nossas vidas futuras. Por isso, meus irmãos, é importante que nós nos perdoemos. Nós nos perdoemos. Porque muitas e muitas pessoas não se perdoam. E elas sofrem tremendamente essas consequências. Porque não consegue se perdoar. E aquilo fica martelando. E aquilo traz sofrimento. E muitas vezes o indivíduo desencarna, volta para o mundo espiritual e volta para a reencarnação seguinte com esse martelo a todo instante lá na sua cabeça, né? O não perdão praticado. Outro ponto também que nós encontramos muito é que nós temos a mania, meus irmãos, de buscarmos culpados. Nós sempre temos que achar um culpado. E isso causa uma infelicidade muito grande. Uma felicidade nesse que busca o culpado, mas também causa uma infelicidade naqueles que se sentem culpados. O Chico Xavier dizia que todos os culpados, que nós somos todos culpados, senão nós não estaríamos na Terra. Então nós temos que ter temos que ser condescendentes com todas as criaturas que estão à nossa volta. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta qual a verdadeiro entendimento da caridade, como a entendia Jesus, os Espíritos nos falam da benevolência para com todos. Benevolência, sermos bons de verdade. Temos que exalar bondade, botar a bondade em todos os nossos atos, né? A outra é benevolência. Depois sermos indulgentes, porque de indulgência todos nós precisamos. Todos nós somos culpados. Todos nós temos alguma culpa. Embora algumas vezes nós achamos que não, mas todos nós temos grandes culpas. Então, consequentemente, meus irmãos, há uma necessidade de nós trabalharmos um pouco mais, com mais destreza, sabe, com mais firmeza, para eliminarmos essa questão para buscar o auto-perdão e para perdoarmos as outras pessoas, que é o terceiro ponto dessa pergunta lá na 886, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, outras pessoas, ao invés de buscar a felicidade, elas criam uma dificuldade muito grande, porque elas ficam acusando a sorte, ficam acusando a vida. São pessoas que, para elas, tudo é pior. Tudo é pior. Tudo é ruim. Tudo é dificultoso. Tudo para ela tem que ter uma coisa ali que a torna infeliz. Então, muitas pessoas ficam culpando as outras pessoas, né? Ficam culpando os pais, culpando os parentes, culpando até os professores. E isso quando
como nós falamos no primeiro item, né, do auto-perdão, culpando a si próprias. Então, são pessoas que dificilmente, meus irmãos, vão adquirir a tal felicidade. Nós vimos uma vez uma coisa bem interessante, que era um retrovisor, né? E estava escrito assim: a felicidade vista pelo retrovisor. Tem pessoas que vivem buscando a felicidade, aquela que passou. Então, eu fui feliz quando me casei, fui feliz quando eu tive meu filho, eu fui feliz quando eu passei no vestibular, eu fui feliz. E são as coisas que já passou. Quando a gente analisa mais detidamente, a gente vai ver que isso que passou, meu irmão, muitas vezes nem refletiu tanto na vida dessa criatura. Muitas vezes foi até situações, foi motivos, foram causa de dores, de grandes sofrimentos. Então, o que passou, passou, meu irmão. Tenhamos essa compreensão, tenhamos essa certeza de que passou, passou. Não temos mais como mexer nele. Mas é importante que a gente saiba que a vida precisa seguir em frente. Não é ficar olhando pelo retrovisor, aquilo que está lá atrás, não. Nós temos um caminho amplo, vasto pela nossa frente. Muito grande. Nós temos as coisas que estão à nossa volta. Então, se nós perdemos alguma coisa, se nós erramos, se nós traímos, se nós fomos traídos, se nós fizemos, se nós deixamos de fazer, é passado. É seguir em frente agora. É lutar de acordo com as nossas possibilidades, com as nossas energias, com a nossa força, com a nossa inteligência e, principalmente, contar com o apoio dos nossos benfeitores espirituais. Aqueles que se sentem culpados de alguma coisa com relação a alguém, buscam perdão, né? Mas, ao mesmo tempo, também perdoe as outras pessoas. Tem pessoas que dizem, eu não perdoo ninguém, também não peço perdão. É um idiota. Sinto muito, mas é. São pessoas, meus irmãos, que não entenderam ainda aquela frase de Jesus, né? Faça as pazes com os vossos adversários enquanto estás a caminho com ele. Porque enquanto nós estamos aqui vestindo esse corpo de carne, meus irmãos, é muito fácil nós estarmos diante dos nossos adversários. Agora, quando a gente está no mundo espiritual, as dificuldades são imensas. Porque algumas vezes nós vamos para lugares distantes, diferentes. Muitas vezes nós não vamos ter acesso. E vamos lembrar que para a gente acertar os ponteiros com a justiça divina, nós vamos ter que acertar o ponteiro com cada um dos nossos irmãos. Cada um dos nossos irmãos. Então é por isso que nós temos que fazer as pazes com o nosso adversário. Lembra o que acontece com Silas? Silas estava lá trabalhando arduamente, mais de 150 anos lá no mundo espiritual e tal, sabe? E aí ele começa a ficar um pouco chateado, um pouco triste, porque os outros já tinham galgado degraus mais altos lá nos trabalhos que ele estava fazendo, e ele continuava fazendo a mesma coisa. Aí ele vai, conversa com os seus superiores, eu não me lembro agora quais são os seus superiores. Aí André Luiz nos relata que ele foi buscar a orientação. Aí fala para ele, vamos lá, meu irmão, vamos ver, vamos analisar. E aí foi projetado naquela tela enorme, numa sala, todo o seu passado. E aí verificaram que, num determinado tempo da vida dele, lá atrás, 300 e tantos anos atrás, o pai dele, ficando viúvo, contrai um novo casamento. E ele ficou enciumado com aquela situação, porque se o pai morresse, todos os bens cairiam para suas mãos. Agora, o pai casando, o pai morrendo, os bens seriam divididos entre os dois. E ele não queria isso. Então, o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu orgulho não permitia isso. E o que ele faz? Ele
acerta a morte dessa moça. Acontece. Quando o pai volta da viagem, dá a triste notícia que ela tinha desencarnado. Bom, o tempo passa, né? Chega no mundo espiritual, reconhece a verdade, e ele começa a trabalhar, fazer uma série de coisas para que isso ficasse lá no passado. E ele foi trabalhando, foi ajudando, foi colaborando e tal, tanto assim que estava lá no nosso lar colaborando. Mas, vejamos, quais são os 3 itens? Arrependimento, né? O arrependimento, que é de grande importância mesmo, tal. A expiação e a reparação. Nesse momento, pelo tanto de bem que ele já havia feito, provavelmente a expiação já estaria fora. Não precisaria. Mas a reparação ainda estava. Então ele teria que voltar numa reencarnação, reencontrar essa moça, refazer a vida dela, porque ele a tirou de cena. Então ele teria que refazer a vida dela. Só que aí está procurando lá no mundo espiritual e não encontra. Aí alguém pergunta, aliás, André Luiz pergunta para alguém, mas os amigos espirituais não podem ajudá-lo a encontrar? Aí os espíritos falam para ele, isso aí é problema dele e dela. Ele que tem que encontrá-la. Então, meus irmãos, é assim. Então, caminhos para sermos felizes, nós temos que eliminar todo ressentimento, toda mágoa, todo desejo de vingança, todo o desejo de fazer mal ao próximo, para sermos felizes, para alcançar esses degraus mais altos. Então, nós precisamos olhar para frente, para o alto, meus irmãos, porque é para onde nós precisamos ir. Então, o presente que está... Desculpa-me. O presente que está diante de nós exige muita dedicação, uma dedicação constante. Lembra lá atrás que nós falamos que nós precisamos saber, se nós queremos ser felizes, nós temos que escolher o caminho. Temos que saber para onde nós vamos. Quais os caminhos que nós devemos trilhar. E o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da paz, da dedicação, da harmonia com todos, dos estudos. Porque o espírito, para se tornar um espírito feliz, ele vai ter que se dedicar muito para adquirir todos os conhecimentos das ciências, mas principalmente o trabalho do amor. Tudo aquilo, meus irmãos, que visa o futuro, tem que ser tratado por nós como um grande acontecimento. Temos que fazer uma festa muito grande para tudo aquilo que visa o nosso futuro, que faz com que nós possamos alcançar os degraus mais altos, né? Então, também, da mesma maneira, meus irmãos, se temos algo do passado que nos assombra, alguma coisa que nos deixa aturdido, que nos deixa balançado, vamos procurar reparar isso aí o mais rápido possível. Eu conheço pessoas que muitas vezes têm pesadelos com acontecimento lá do passado. Eu já tive a oportunidade de dizer para alguns, volta lá no passado, então. Resgata essas criaturas. Trabalhe com elas. Peça perdão. Principalmente peça perdão. Ah, mas tem alguns que estão no mundo espiritual. Oh, não tem problema. O perdão é o mesmo. Ah, mas eu não sei como é que eu vou ser tratado pelos que estão encarnados. É problema de quem... Faça a sua parte. Busque. Vá lá, peça perdão. Se alguém te chamar de sem vergonha, não tem problema não. O Chico Xavier passou por isso. Não tem problema. Vamos procurar reparar isso aí o mais rápido possível. Fazer tudo que for necessário, tudo que tiver ao nosso alcance, para alcançarmos esses degraus da felicidade. Então, meus irmãos, também a questão dos erros do passado, né? Tem muitas pessoas que ficam olhando os erros do passado como se fosse alguma coisa super tenebrosa. Absolutamente.
Os erros do passado, meus irmãos, têm que ser olhados como uma fonte de aprendizado, nunca de martírio para as nossas vidas. Atentemos para isso. Todos nós temos erro lá no passado. E não precisamos fugir muito dessa encarnação, não. Nessa encarnação mesmo, meus irmãos, muitas vezes nós temos muitos erros. Muitos erros nessa encarnação. Ninguém precisa voltar 200, 300, 500, 1000 anos atrás, não. A gente vai aprendendo gradativamente. Outra visão que algumas pessoas apresentam, meus irmãos, é a felicidade vista por um binóculo ou por uma luneta, né? Pessoas ficam lá buscando a felicidade e a felicidade está lá longe. Lamentavelmente, as pessoas esquecem que a felicidade relativa àquela que nós podemos ter está ao alcance das nossas mãos. A felicidade que nós já temos direito, a felicidade que nós já podemos absorver, que nós podemos entender, que nós podemos compreender, está ao alcance das nossas mãos. Então, basta que a gente faça isso, né? Como é que nós podemos fazer tudo, meus irmãos, e fazer o presente valer a pena? O nosso dia de hoje, como é que nós podemos fazer para ele valer a pena? A primeira providência é a convivência com os companheiros de jornada. Como é difícil, como é complicado. Muitas vezes dentro do nosso próprio lar, marido e mulher, como é difícil a convivência. Ainda mais nesse período de pandemia, que as pessoas têm que ficar trancadas dentro de casa. Como está complicado, como é que está difícil essa convivência, né? Convivência com os filhos. Então, aí nós temos que aprender a tolerar. O primeiro T importante da doutrina espírita, tolerar. Porque o segundo T importante é o trabalho. Então, lembrar, meus irmãos, que na questão da aprendizado, da tolerância, é lembrar que o outro é o nosso espelho. Normalmente, nós não toleramos no outro o que nós temos em nós, de grave em nós, de problemas em nós. Então, nós temos que aprender a tolerar o outro lá para nos tolerarmos. Alguém já ouviu aquelas pessoas que costumam falar, hoje eu não estou nem me tolerando. Quer dizer, se o indivíduo não se tolera a si próprio, não se compreende, não se harmoniza, como é que ele vai se harmonizar com o próximo? Realmente difícil. Uma virtude que nós precisamos aprender, que precisamos desenvolver, meus irmãos, chama-se humildade. Porque a humildade é o reconhecimento da nossa fragilidade. Como somos frágeis. Como somos criaturas fragilíssimas. A qualquer instante nós podemos sofrer as consequências. Então, o nosso corpo é frágil demais. Quantas vezes nós vemos uma pessoa, acabamos de conversar com ela, daí a algumas horas ficamos sabendo, morreu, teve um AVC, teve um infarto agudo do miocárdio, foi atropelado. Não é? Quantas e quantas vezes a gente fica sabendo disso? Para isso, nós precisamos buscar lá na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, reconhecer a nós mesmos, né? Saber quem somos nós, como é que nós estamos, em que situação nós estamos. Então, reconhecer as nossas mazelas, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso ciúme, a nossa inveja, né? Quanto de nós precisamos fazer isso, meus irmãos? Em lugar disso aí, nós precisamos começar a trabalhar a fé, a esperança. Precisamos fazer um grande trabalho de caridade, desenvolver a nossa fraternidade, o companheirismo com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, a fraternidade é um ponto importantíssimo, né? A renúncia, ou seja, nos desligarmos, nos desprendermos das coisas que estão à nossa volta, principalmente os bens materiais.
Porque esses bens materiais, meus irmãos, eles vão fazer com que a gente sofra tremendamente. Desenvolver a simpatia. A simpatia é, muitas vezes, alguma coisa que nós trazemos lá do nosso passado. Nós precisamos desenvolver isso. Fazer com que aquelas pessoas que nos são simpáticas lá do passado, agora, sejam as pessoas mais próximas de nós. As pessoas que mais serão as nossas amigas, mas serão os nossos irmãos. Desenvolver também, meus irmãos, uma coisa chamada altruísmo. E todas as vezes que eu lembro de altruísmo, um dos bons e grandes exemplos do altruísmo é a doação de sangue. É uma coisa que você está doando de si próprio. Você está fazendo com que algo de si seja utilizado em benefício dos nossos irmãos. É por aí. Então, o altruísmo vai fazer com que a gente cresça cada vez mais, que a gente avance. Então, meus irmãos, na medida que nós vamos eliminando o orgulho, a vaidade, o egoísmo, os ciúmes, a inveja, e vamos incorporando esses itens que nós citamos, a começar pela humildade, a paciência, a tolerância, o amor mesmo, em suma, né? Nós vamos alcançando os degraus que vão nos aproximando de Deus. É isso que Deus quer de nós. Um dos caminhos para sermos felizes, meus irmãos, é conhecer a verdade. É difícil conhecer essa tal verdade, meus irmãos. Né? É difícil. Porque muitas vezes ela é colocada à nossa volta, colocada nas nossas mãos, nós não estamos querendo. Eu gosto de citar o exemplo do dependente químico. Quem conhece o AA já deve ter ouvido falar dos passos, né? Os passos que o dependente tem que passar. Então, em cada um deles, ele vai conhecendo a verdade. Ele vai conhecendo a verdade. Os malefícios que o vício causa, os problemas sociais que o vício causa, e vai por aí. Mas vai chegar um momento, meus irmãos, em que ele vai ter que saber se ele está apto, se ele está com vontade de sair disso. Então, nesse momento em que o dependente ele entra nesse clima, ele vai tomar a decisão de parar. É quando ele conhece a verdade. É nesse momento que ele desperta, que ele acorda. Né? Outro ponto, meus irmãos, nesses caminhos para sermos felizes, vamos imaginar aqui um jogador fazendo um gol contra o seu time. Como é que deve se sentir essa criatura depois? Por exemplo, hoje de tarde, nós conseguimos ver um pedacinho do jogo da Itália contra a Espanha, e vimos ali grandes jogadores perdendo pênalti. Perder pênalti, meus irmãos, é terrível. O goleiro se safa, porque ele conseguiu. Mas e o pênalti que é batido para fora? Olha, que terrível. Então, como é que sente essa pessoa? A felicidade vai passar largo dela, vai passar longe. E algumas vezes essa pessoa não vai se perdoar tão cedo. Outro ponto, meus irmãos, que nós temos que lembrar, os caminhos para sermos felizes, é lembrar que as nossas escolhas afetam os outros. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, isso é problema meu, é problema da minha vida, ninguém tem nada com isso. Tem sim. Se o camarada está dentro de uma família, se ele está dentro de um núcleo, se ele está dentro, junto com os colegas de trabalho, a escolha que ele está fazendo afeta terrivelmente todas as outras pessoas. Então, além dele não querer ser feliz, ele não quer deixar as outras pessoas também serem felizes. Então, quais seriam as melhores decisões para sermos felizes?
primeira providência, meus irmãos, é começarmos com o desapego, né? É jogar fora aquilo que precisa ser jogado, né? Assumir aquilo que precisa ser assumido. Nós não podemos ser felizes sem o amor de Deus. Então, buscar o amor de Deus. Lembrando, então, que Deus nos ama. Deus não nos rejeita. E Deus nos criou para sermos felizes. E tem que entender isso. A gente tem que pensar bem claramente isso. Então, essa nossa luta que a gente está travando contra esse homem velho que temos dentro de nós, né? É terrível. Há uma luta muito grande. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de ler um poema do Jair Presente. Ele está num livro chamado Palco Iluminado. E o título dele é Dia Feliz. Então, foi o Chico Xavier que recebeu esse presente do Jair Presente, que diz assim, olha só. Agradeço o seu bilhete e tudo quanto me diz, solicitando receita que faça o dia feliz. Ao levantar-se da cama, procure por seu trabalho. A profissão é bigorna, dever é sempre o seu malho. Não acolha tentações, conserve claro juízo. Use o chá de cale a boca, só fale o que for preciso. Respeite a hierarquia. Se o chefe erra em serviço, permaneça em seu lugar, sem comentar nada disso. Esqueça o mal que se foi. Pensa no bem, na força do bem. Não ouvide a cortesia, nem trate mal a ninguém. Ofereça o seu sorriso a quem passar ou vier. Brincadeiras e anedotas, evite quanto puder. Aprenda a pedir favor e a quem lhe preste cuidado. Seja sempre agradecido dizendo muito obrigado. Não fique olhando nos outros o defeito ou a cicatriz. Assim estará vivendo na paz do dia feliz. É um poema simples, né? Mas cheio de virtudes e cheio de orientações para nossas vidas. Nós queremos, então, agradecer a todos. Muito obrigado aí pela atenção, pelo carinho e por tudo que a gente tem recebido. Agradecendo ao bondoso Deus pela nossa vida. Agradecendo a Deus por tudo que nós já somos merecedores. Que o GAEB possa continuar crescendo, que os nossos trabalhadores estejam imbuídos sempre de cada vez mais trabalho para nós podermos seguir adiante.